Amém, irmãos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Agradecer ao pastor Reinaldo, pastora Juscelia por essa oportunidade. Também ao pastor Celso e à pastora Amanda por nos confiar essa responsabilidade. Eu creio que todos aqui estão ouvindo muitas informações no dia a dia, de tudo que está por vir, mas nós servimos um Deus grande e poderoso, que tem nos sustentado e tem nos ajudado a cada dia. Esses dias, em um curso que eu estou fazendo, o professor João Cruz estava ministrando uma das aulas, e ali ele estava nos passando uma matéria, falando da palavra do Senhor. Tinha 2.000 alunos online, e ali, durante algum tempo, ele estava falando da intimidade com Deus, daquilo que Deus representa para nossas vidas. E no momento ali, irmãos, ele lançou uma que pegou os 2.000 alunos. Ele falou assim: olha, vocês estão com um caderno aí, caneta e lápis na mão, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte: desenha Deus aí no papel, já que vocês estão bem íntimo aí, estão bem, faz um desenho de Deus no papel aí e manda para mim. E o engraçado é que houve muito debate sobre isso, e no resultado é que nenhum dos 2.000 enviou nenhum desenho para ele. Ninguém soube ou conseguiu desenhar Deus em uma folha. E tinham ali pastores, tinham mais de 300 pastores, presbíteros, e todos foram pegos de surpresa. Porque nós estávamos ali falando da grandeza de Deus, do amor do Senhor, de tudo aquilo, mas quando isso veio assim, realmente quando você pega um papel, você pode fazer esse teste, e um lápis ou uma caneta, te foge da cabeça o que Deus representa, da grandeza de Deus e de tudo aquilo que Ele pode fazer. E aí no outro dia Ele nos explicou que na criação, em Gênesis, o Senhor fala que criou o homem conforme imagem e semelhança. Então ele falou: era fácil, é só você desenhar você, ou você olhar para você, você verá Deus. Porque você representa a Deus, a tua imagem e a semelhança é a imagem e semelhança de Deus. Sobre as nossas vidas existe um poder imenso, nós representamos a Deus. E por que muitas vezes nós não conhecemos este poder? Porque nós não usufruímos ou fazemos conta deste poder? Porque nós não sabemos aquele que nos criou, nós não sabemos representar ou se identificar com o nosso Criador. Vem de identificação, nós não conseguimos se identificar com Deus, da grandeza de Deus, do tamanho poder que Ele exerce sobre nossas vidas. Então é lógico que nós temos nossas fraquezas, somos pecadores, necessitamos todos os dias de acordar e pedir perdão a Deus. Mas no momento que nós tomarmos posse e sabermos aquele que nós representa, aquele que nós somos imagem, nós vamos se dar conta que todas as vezes que o inimigo lançar, ou todas as vezes que nós estiver perto de cometer um erro, ou de pecar, nós vamos entender que nós temos uma representação. Você vai hesitar, você vai parar para pensar, você vai, no momento que você estiver ali sob um momento de dificuldade, você vai orar. Você vai entender que muitas vezes, a tua fraqueza, ou você voltar atrás, foi porque você, por algum momento foi necessário você voltar, lá na base, lá onde você começou, porque a sua estrutura ainda não está madura, porque a nossa estrutura ainda ela precisa ser fortalecida para que haja um crescimento. Ninguém vai conseguir subir se não tiver uma boa estrutura embaixo. Então, a base e a estrutura ela tem que ser firme. E por que muitas vezes nós voltamos para a base, voltamos para o básico?
porque não tínhamos uma estrutura firme e forte para prosseguir. Você está firmado numa rocha ou na areia? A tua construção foi firmada aonde? Se for na areia, você vai descer. Se for na rocha, amém. Então a base tem que estar bem firmada. Então toda vez que você passar por um processo de dificuldade, ou se algo te entristecer, alguma coisa te fazer voltar, saiba que você não voltou à toa. Não foi simplesmente porque eu errei e tive que voltar, não. Foi porque lá no princípio, você vai precisar ir lá e firmar a tua base. Firmar a tua estrutura em Deus. Como imagem e semelhança dele, para que você prossiga no crescimento. Amém, meus amados? Eu vou pedir para que os irmãos abram o livro, abram suas Bíblias no livro de Êxodo. Glória a Deus. Santo és o teu nome, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por este domingo, por esta oportunidade de estar com os meus irmãos. É maravilhoso, irmãos. Êxodo 3:17 diz assim: aleluia, Deus. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, para a terra onde mana leite e mel. Dá uma segurada aí, irmãos. Todos nós sabemos da promessa que Deus tem sobre a vida. E aqui no começo, Deus ele faz uma promessa para aquele povo, que tiraria aquele povo da opressão do Egito. Na palavra de Deus ali você vai encontrar muitas promessas de Deus, como para Abraão, enfim. E por que eu vim aqui neste livro? Porque era um momento que o povo, ele passava por uma situação muito difícil, o povo de Deus. O povo de Deus agora era escravo, o povo de Deus estava sendo oprimido, o povo de Deus, ele clama a Deus, busca o Senhor, e o Senhor ali lhe faz uma promessa. E o Senhor envia um libertador para este mesmo povo. Só que na promessa, o Senhor fala assim, olha, eu vou te mandar para a terra que mana leite e mel, mas o Senhor também fala que a terra já está habitada por vários inimigos. Primeiro Deus começa falando da libertação. Então são 3 itens que o Senhor faz a promessa: libertação, vitória sobre os inimigos e, enfim, a terra que mana leite e mel. Deus podia mudar a ordem? Não. Porque não tem como você tomar posse ou você viver a tua promessa, ou você chegar até ela, sem que você, primeiramente, não tenha a libertação, que você não seja liberto. O propósito era que o povo entendesse o tamanho da grandeza da promessa de Deus. E assim o Senhor o cumpriu. Deus tira o povo daquela situação. Deus tira o povo, Yuri, já de tempos de sofrimento, de opressão. Só que durante aquela jornada, do Egito até Canaã, os estudos vão dizer aí que dá em torno de 8.447 quilômetros, 847 quilômetros. Do Egito até Canaã. Andando, tirando assim, a subida e as descidas, vamos fazer um cálculo aí que a 5 km por hora, andando 8 horas por dia, daria 40. 10 dias, 400, 20 dias, 800, vamos colocar aí 22 dias, para que o povo, obrigado,
Deus abençoe. Chegasse até a promessa. Mas a própria palavra vai dizer que isso levou muito mais tempo. A própria palavra vai dizer que o povo comeu maná no deserto durante 40 anos. Porque o povo demorou a entender o propósito de Deus. A promessa foi feita para todos viverem. Não tinha exceção. Mas só que precisava entender o propósito de libertação, de vitória, de viver o melhor que Deus tinha para o povo. Mas o que acontece? No meio do trajeto, o povo ele começa a questionar, a murmurar, e até se arrepender da onde ele saiu. Olha, irmão, hoje nós vemos que, por muitas vezes em nossas vidas, nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, por muitas, todos, sem exceção. O diferencial é entender que existe uma promessa. E entender que esse propósito que Deus coloca sobre nossas vidas é vencer. É chegar até a promessa. É saber que existe um caminho determinado por Deus. Mas o tempo deste caminho, quem vai fazer a distância ou o tempo, somos nós. Às vezes você vê irmãos, ou eu já passei por isso na minha vida, de você alcançar uma promessa que talvez seja algo de 1 ano, você passa 3. Você passa 4, 5 e muito tempo. Muitos durante essa jornada, pastor Celso, desistem. Às vezes você vê assim, poxa, o irmão lá era tão... e desistiu. Parou, não quis mais. Abriu mão da promessa. E muitos cristãos, ele tem feito isso. Ele abre mão da promessa porque não aguenta a longa jornada. Não aguenta a caminhada. Porque o Senhor, em nenhum momento, Ele disse que seria fácil. Em nenhum momento. Em nenhum momento o Senhor falou que seria de graça, seria fácil, que seria mamão. Não. Seria mesmo de lutas. O próprio Deus distinguiu ali, ó, lá já está habitado por Ciclano, Beltrano. Você achou que ia chegar lá, já ia entrar, já era, estava tudo bem? Não. Você ia ter que enfrentar. Você ia ter que limpar. Você vai ter que conquistar. Mas sabe o que acontece? É uma geração que não está, na verdade, tendo o verdadeiro entendimento bíblico. O nosso grande erro, irmão Ageu, é não ter o entendimento bíblico para compreender aquilo que Deus está falando. O pastor Celso prega aqui à noite. Na segunda-feira, eu não vou dizer que ninguém, mas muitos poucos vão ir lá na Bíblia pregar aquilo que foi pregado pelo pastor Celso e falar, Deus falou comigo grandemente através da vida do pastor Celso. Na segunda-feira, eu vou procurar mais disso aqui. Porque se Deus falou comigo ontem, através do pastor Celso, através dessa palavra, Deus quer continuar, Deus quer me preparar, eu preciso buscar mais. Eu preciso buscar entender aquilo que Deus tem, porque se tocou no meu coração, se me alegrou, se me trouxe um algo, Yuri, eu preciso me alimentar mais disto. E a palavra de Deus é o alimento que vai fortalecer a minha vida e a tua vida. Não existe outro alimento se não for a palavra de Deus. Quando nós buscarmos o entendimento bíblico, nos enchermos desse entendimento, nós vamos entender o que está acontecendo, não só nas nossas vidas, mas também na vida do irmão, aonde necessita de uma oração, aquele irmão que está fraco, aquele que precisa de uma ajuda, porque você conseguiu buscar no entendimento bíblico e o Espírito trouxe para você algo que você nunca tinha experimentado, algo que você ainda nunca ouviu falar. E isso não pode ficar restrito a um obreiro, a uma pastora, a um presbítero, a uma presbítera, a uma missionária. Não. Porque a promessa é para todos. A promessa é para todos. Deus, quando tirou do Egito, Ele não escolheu quem ia sair.
Porque Deus já sabia que ali no meio existiam pessoas que não estavam preparadas. Sabia que ali no meio existiam murmuradores, pessoas que iam conspirar contra Moisés. Deus sabia de tudo isso. E Deus não falou, olha, esse pessoal aqui não vai. Não. Saiu todo mundo junto na jornada no deserto. Então não adianta nós acharmos que Deus vai tirar alguém ou algo que nós não vamos levar na jornada. Não, vai junto na jornada. Porque o diferencial sou eu e você. Eu não vou me contaminar. Não vai ser uma pessoa que está do meu lado, que talvez não esteja na mesma visão que eu, que não tem um entendimento bíblico, que eu vou ir por ela. Eu não sou Maria, vai com as outras. Poxa, peraí, o pastor pregou lá na igreja, eu ouvi a palavra, poxa, eu estudei a palavra, agora eu estou ouvindo que um outro irmão está dizendo isso, ou essa pessoa que convive comigo, está do meu lado, está dizendo isso que está errado. Não, peraí. Se eu busquei na palavra aquilo que o pastor pregou, e o Senhor tocou no meu coração, por que eu vou dar ouvido para uma pessoa que não estava comigo, não tem entendimento bíblico? Por que eu vou caminhar com ela, ou porque eu vou fazer as mesmas coisas que ela está fazendo? Por que eu vou? E aí depois se questiona, aí é questionado o propósito da promessa. O porquê que está acontecendo, ou o porquê que está demorando. Ou porquê que já faz tantos anos que eu estou no ministério, que eu estou buscando a Cristo, e a promessa não acontece na minha vida, é a mesma situação todos os anos. Sabe, irmãos, eu acho maravilhoso isso, porque Moisés ele é um grande exemplo de um cara que ouviu de tudo, poderia ter se contaminado, poderia ter gerado dúvida, e outras coisas, mas Moisés ele se manteve firme no propósito que Deus havia colocado para ele. Ele não mudou. Será que, poxa, vamos pensar dessa maneira. A mesma palavra está aqui, ó. Está aqui, ao meu alcance e ao teu alcance. O que Deus falou para Moisés, Ele fala para você também. Não muda. Não muda. É o mesmo Deus. Agora o mesmo Deus está falando com imagem e semelhança. Está passando assim, olha. Faça isso e isso e isso. Isso não é certo, isso não é normal, isso não pode. Mas aí eu desobedeço. Não sigo aquilo que Deus tem falado. Não escuto o que o pastor e o que os obreiros têm falado. Não tenho aprendido nada durante os cultos, durante os ensinamentos. Saio lá fora, cometo os mesmos erros. Caminho na mesma jornada errada. Pratico as mesmas coisas que não são para praticar. E eu acho que a promessa vai se cumprir? Eu acho que estou num propósito certo, no caminho certo? Não. O caminho não é esse. O caminho não é esse, o caminho é voltar lá e entender aquilo que Deus tem. E falar, olha, daqui eu vou partir de novo. Não tem essa. Não vai existir um atalho. Ou um triozinho para você cortar e sair lá na frente. Não tem. É essa aqui e pronto, acabou. Você gostando, eu gostando ou não. Muitas vezes, o que acontece? Nós estamos acostumados a querer que seja do nosso jeito. Sabe, da minha maneira. É do jeito que eu quero. Ah, eu vou fazer porque eu quero. Eu vou andar porque eu posso, vou com as minhas pernas. Sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Até Deus pôr a mão. Porque se o Senhor já tem falado, se o Senhor já tem puxado, tem levado até o caminho, e tem mostrado, por que que nós muitas vezes insistimos em ir ao caminho oposto? Vai se passar 30, 40, e não irá acontecer, não irá se cumprir. Mas irmãos, espera aí. Poxa, eu tenho passado por tantas lutas. Sabe, irmão, não tem sido fácil. Tem sido muito difícil os dias.
Será que Deus ele tem permitido tudo isso acontecer comigo, no meio da minha família, desentendimentos, vários conflitos? Será que Deus tem permitido isso porque Ele quer que eu desista? Será que Deus não tem se agradado da minha pessoa e por esse motivo Ele quer que eu pare? Que eu sente aí pelo caminho e pare, deixe eu ir embora? Não. Sabe, um lutador, uma pessoa que pratica o esporte, que faz a luta, a cada luta ele tenta se superar. Ele se prepara, porque ele sabe que o adversário dele também vai querer vencê-lo. E ele tem que estar melhor e ser melhor para vencer. Então Deus, na verdade, Ele está forjando homens e mulheres fortes para superar e vencer as adversidades. Não homens e mulheres mimados, que estão acostumados a querer tudo de pronto e ficar esperando a promessa acontecer sem haver um esforço, sem haver uma prontidão em busca de Deus, em fazer a obra do Senhor, em andar e caminhar na presença dEle. Não. Ah, irmãos, você não sabe a minha vida, irmão, é tanta porrada, é tudo quanto é lado. Vai continuar levando. E sabe por que você está levando? Porque Deus tem algo contigo. Deus está te preparando para a promessa. Está te preparando para você receber aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Mas Deus não vai te entregar nada que você não esteja preparado. Porque na primeira oportunidade você vai abrir mão. Você vai trocar, você vai deixar de lado, você vai passar para outro, porque você não esteve preparado. E existe ainda, muitos de nós, eu já passei dessa fase, confesso, já tive dúvida se Deus tem promessa ou não na minha vida. Sabe, irmão, existe muitos ainda que não conseguiu entender, que tem dúvida, de falar assim, poxa, será que Deus tem algo comigo mesmo? Já ouviu isso, pastor Reinaldo? Já, pastor, será que Deus tem algo comigo mesmo? Ah, eu acho que não, Yuri, eu acho que não tem não. É tanta luta, acho que eu vou parar, Deus não tem nada comigo. Tem muitas pessoas ainda com este pensamento. Lá no livro de Atos 2:39. Deus é fiel, irmãos. No livro de Atos 2:39, olha o que vai falar. Porquanto a promessa pertence a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então presta atenção, a promessa não é específica. A promessa não é só para o pastor Celso, para a Gold, para a Josefa, para a Claudete. Ah, nós estamos no Ministério Luz das Nações, mas lá a promessa só é para 20 pessoas. O restante não. Não. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Porque o inimigo tem trabalhado através da dúvida. E tem feito gerar no teu coração dúvida da sua identidade, de quem você é, do teu chamado, de quem te chamou. Saiba que quando você olhar no espelho, você está olhando a imagem e criação de Deus. Você é chamado dele. Então a promessa está sobre a tua vida. E ela não é só para você não, ela estende para os seus filhos e para toda a tua parentela, através da tua vida. Você é este canal da promessa no meio da tua família. Você é aquele que está levando a promessa para dentro do teu lar. Não importa se A ou B ou C ainda não está na mesma visão, mas você está dentro da promessa, dentro do chamado de Deus. Não deixe isso sair de dentro do teu coração.
Não deixe que nada, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade possa chegar sobre o teu coração, sobre a tua vida e dizer que você não é chamado, e dizer que você não é escolhido. Agora, irmãos, já há alguns anos que eu confesso para os irmãos que eu tenho aprendido muito com Deus. Porque muitas vezes eu permito que as dificuldades criem barreiras para me afastar de Deus. E eu tenho certeza que não sou só eu. Eu tenho certeza disso. Muitas vezes nós somos responsáveis por criar este muro, esta barreira. Ela não estava lá. Ela não estava lá, irmãos. Mas eu criei. Só que eu quero dizer para vocês nessa manhã, este muro, esta barreira não tem estrutura. Ela não tem base, pastor Reinaldo, ela não tem firmeza. Eu posso passar por ela. Eu posso vencê-la. Porque ela não foi criada por Deus. Ela foi criada por mim, porque eu dei motivações para o inimigo, motivos para que ele pudesse criar ela, para me barrar. A partir do momento que eu buscar o entendimento bíblico, que eu me fortalecer espiritualmente, eu tenho força para derrubar essa parede, esse muro. Você tem força para derrubar isso. Ela não tem base, ela não tem estrutura. Mete o pé nela e vai em frente. Sabe, a tua promessa, a minha promessa não está longe. Ela não está mais aqui há 40 anos. Ela não está a 847 quilômetros, como estava para o povo. Ela não está, sabe, no outro lado do mundo. Ela está bem próxima. Mas as dificuldades e as coisas que têm me feito parar, essa grande barreira tem sido feita, a grande distância para que eu pudesse tomar posse da minha promessa. Para que eu não entendesse o propósito de Deus, para eu chegar até essa promessa. E até quando vamos viver andando para trás e indo, seguindo 20 para frente, 30 para trás, 40 para frente e 50 para trás? Se o tempo é de levantar a cabeça, de ter entendimento e de seguir em frente. Todos nós estamos assustados com o que nós estamos vendo aí fora. Não é um filme, não é uma história. Está acontecendo. Meu pai ficou 30 dias internado. E alguma grande verdade quando as pessoas falam assim, você vai entender o que é isso quando você estiver no meio da tua família. Ou quando você mesmo for. No meio da minha família foram 6 pessoas infectadas. Eu tomei um susto o dia que eu cheguei e vi minha mãe deitada no sofá com o rosto abatido. Ela olhou para mim e falou assim, eu estou com esse negócio. Meu pai já estava internado. Ali eu falei, Jesus Cristo. E agora? Minha mãe 76, meu pai 74. Eu comecei a clamar a Deus, eu falei, Senhor, só o Senhor pode tomar conta dessa. Era uma pessoa que ela costurava túnicas, ela fazia túnicas para as viúvas. Aquela região, era uma região de muito pescadores, que era a profissão do momento ali, era pescar e trazer os peixes para o mercado, para vender, para a própria alimentação. Mas ali era uma região que o mar era muito, muito forte, havia muitas pedras, então havia muitos acidentes com os barcos. E daí, por isso, um grande número de viúva. Daí Dorcas, ela se prontificava a fazer as túnicas para ajudar aquelas pessoas. Para dar algo para aquelas pessoas. Mas um dia Dorcas, a enfermidade chega até ela e Dorcas morre. Quando foram chamar a Pedro e que vê toda aquela situação, quando ele ora pelaquela mulher, Dorcas volta, Deus ressuscita aquela mulher. Sabe o que eu aprendi, irmão, nessa palavra? O pastor trouxe aqui, durante a semana eu fui meditar, eu fui buscar mais sobre isso. Quando você é útil, quando você faz algo para alguém, quando você está se colocando na situação do outro, quando você está se dando para o seu melhor para alguém, o impossível Deus faz por você. Se for necessário, Ele te traz de volta, mas Ele não vai permitir.
Porque você é importante para outras pessoas, porque você está servindo a outros. Dorcas fazia falta para aquelas pessoas. A própria palavra chegava que quando chegou lá estavam todas chorando. Eu imagino a situação porque poucas pessoas que se preocupavam com ela e a única que fazia alguma coisa agora estava morta. E agora? Isso chegou até o Senhor. Isso chega até Deus. E Dorcas se levanta da cama. Então por que nós não se prontificamos a fazer algo mais importante para o próximo? Porque nós não deixamos, sabe, irmãos, um pouco do acomodismo para poder nos entregar, poder fazer mais pelo próximo. Nós esperamos o milagre, nós queremos o milagre. Mas nós não fazemos nada para recebê-lo. Eu vejo ainda pessoas dizendo assim, hoje não se vê mais milagre na igreja. Hoje não se vê mais cego voltar a enxergar, não se vê um paralítico andar. Hoje você não vê mais isso dentro da igreja. O problema não é a igreja. O problema não é o ministério, não é o pastor. O problema sou eu e você. O problema é quem está se prontificando a fazer. O problema é quem não tem feito. O problema é só quem tem esperado de Deus, mas não tem colocado diante do Senhor o teu melhor, feito o melhor. Então, irmãos, que nós viemos saber que a promessa foi feita para todos nós. A promessa é para a minha vida, para a tua vida, para a minha família e para a tua família. Você vai levar essa promessa para a tua casa. Você vai entender o propósito. Você vai buscar o entendimento bíblico para que você possa caminhar na direção correta e não se desviar quando aparecer algum obstáculo ou alguma dificuldade. Muitas vezes nós temos o hábito de, quando tem um obstáculo, uma dificuldade, desviar. Sendo que muitas vezes Deus está querendo que nós passamos por cima. Que nós seguimos em frente. Eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé, nós vamos fazer uma oração.